é bom olhar no espelho e gostar do que você vê, não é mesmo? A Marcilene não estava tão acima do peso, mas toda vez que colocava uma blusa mais justa, as gorduras apareciam e marcavam. Foi quando ela tomou a decisão de emagrecer com o ActiNutri. Conta pra gente, Marcilene. Escutamos hoje o responsorial, resposta do nosso salmo, que nos fala: levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Que maravilha! Hoje Jesus, Ele salva esta pessoa que estava com espírito impuro. Esse espírito impuro porque estava atormentado por uma legião de demônios. Jesus pergunta para esses espíritos: como é que é o nome de vocês? E eles falam: nosso nome é legião, porque somos muitos. Esses espíritos que estavam atormentando este homem, ou estavam escravizando, ou estavam deixando completamente escravo, estavam matando este homem. Vivia nos cemitérios, a força descomunal, como ele agia na sua agressividade. Jesus vem até eles, e Jesus, de modo especial, expulsa os demônios, imploram para que sejam levados a uma manada de porcos, 2.000 porcos. Jesus permite, esta pessoa se liberta, essa pessoa se cura, essa pessoa se encontra em paz. Mas infelizmente aquelas pessoas do seu povoado não compreendem Jesus. O que pedem para Jesus? Nos deixe em paz, vá embora. Que pena não compreenderem a ação libertadora do homem, do maior de todos os profetas, o grande profeta de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas hoje eu quero lembrar de algo muito essencial que o evangelista Marcos, ele vem sempre a ressaltar para nós. Ele quer nos deixar duas mensagens evidentes na nossa vida. Primeiramente, que eu quero falar para vocês, em que ele quer mostrar que Jesus tem o quê? Autoridade. Jesus tem autoridade. Nós podemos perceber que Jesus, ele manda até nos espíritos impuros. Jesus é aquele que realiza o que fala. Como nos fala várias vezes também no Evangelho de Marcos, Jesus tem autoridade, mas ele não fala como os mestres da lei, porque os mestres da lei são teóricos, não vivem a prática daquilo em que eles são chamados a viver na lei judaica. Excluem, vivem muitas vezes o preconceito, não se importam com a dor, com o sofrimento do outro, se importam com a vida deles para serem notados, serem elogiados. Então Jesus, ele vai até a miséria do povo. Jesus tem autoridade. Você nunca vai perceber no Evangelho de Marcos Jesus fazendo grandes pregações. A pregação de Jesus é na prática. Jesus, como na segunda-feira passada, cura um homem da mão seca. Ontem, no Evangelho de ontem, quarto domingo do tempo comum, Jesus expulsa o espírito impuro, o espírito mau, melhor dizendo. Hoje expulsa uma legião de espíritos endemoniados sobre o homem. Somos chamados a olhar na nossa vida. Será que também nós vivemos essa prática do Evangelho? Quando Jesus hoje nos fala, através do evangelista Marcos, em que nós somos chamados a seguir os passos de Jesus, dizendo: olha, você tem que falar também em autoridade. Você tem autoridade também, mas que na nossa autoridade está em nome de Jesus, porque você é filho de Deus. Você tem um munus próprio na tua vida. Você é chamado a ser profeta no mundo de hoje. Mas para ser profeta no mundo de hoje, você tem que viver a prática do Evangelho. Quantas vezes encontramos pessoas que têm discursos piedosos: porque devemos perdoar, devemos reconsiderar a pessoa, porque Deus nos ama, jamais devemos guardar mágoas, deixar as pessoas de lado, devemos nos aproximar. Quando nós vemos, as pessoas não são assim, são completamente oposto daquilo que falam.
Isso nos escandaliza. Então, primeira mensagem que hoje somos chamados a olhar: será que também vivemos a prática do Evangelho assim como Jesus nos ensina? Bom, se Jesus cura, tirou esses espíritos maus, esses imundos, melhor dizendo, deste homem, Jesus liberta o homem do espírito mau, Jesus cura, o que o evangelista quer nos falar? Que Jesus vem para nos libertar. Essa mensagem é a segunda mensagem que Marcos quer deixar para nós. Além de Jesus ter autoridade, onde Ele manda até nos espíritos impuros, é porque Jesus vem até nós para nos libertar dos espíritos maus que atormentam a nossa vida. Eu não estou dizendo que você está possuído por um demônio, não é isso, não me entenda mal. Você pode pensar por esse lado, mas eu quero que você entenda o seguinte: através da mensagem do Evangelho, através da leitura que nós escutamos, qual o espírito mau que assola hoje em dia a nossa família, a nossa sociedade e a nossa vida? Eu digo, a primeira delas é o egoísmo, o individualismo. As pessoas estão cada vez mais o quê? Individualistas. Se esquecem que vivem numa comunidade, numa sociedade. Como é triste quando muitas vezes, seja eu padre e outros padres, quando nós atendemos uma família e vemos o desentendimento, a briga, o inferno dentro de casa, entre o marido e a esposa, uma disputa de poder, em quem manda mais. Como é triste isto, numa família, numa sociedade, numa vida de trabalho, numa comunidade pastoral. Então Jesus vem nos libertar do egoísmo, do individualismo, do imediatismo. Vivemos numa sociedade do imediato, para o já, para o agora. Se eu não conseguir o agora, o que eu quero tanto na minha vida, eu vou buscar outras respostas, eu vou buscar em outros lugares. Eu digo sempre, a presença de Deus, muitas vezes a resposta não é imediata, mas Ele vai nos dando ao longo prazo. Deus nos responde, mas Ele nos responde pela nossa vida que nós vivemos. A resposta de Deus não é uma resposta estranha. Jesus não vai falar de forma estrangeira para você, podemos dizer, porque se você for conversar, se você não entende a língua, com um francês, com um inglês, com um chinês, você pode dizer, não estou entendendo nada. Deus jamais vai falar assim contigo. Deus vai falar na tua vida, pelos fatos, vai mostrar sinais, mas às vezes não temos paciência, e queremos tudo para hoje, para agora, neste momento. Se eu não vou conseguir isso, eu vou buscar outros deuses, outras respostas, vou buscar adivinhos, vou buscar pessoas que querem muitas vezes prever um futuro. Que bobagem, que bobagem. Quando muitas vezes vemos pessoas que vão buscar estes caminhos, devemos rezar por estas pessoas. Então, possamos olhar hoje a mensagem que Marcos quer deixar para nós e tranquilizar o nosso coração, porque às vezes o nosso coração está muito instável, muito ansioso, muito inseguro. Jesus tem autoridade. Deus vem até nós para trazer a tranquilidade e a confiança. Confie em Deus. Segundo, quais os espíritos maus que assolam a nossa vida? Pode ser às vezes um pouco do individualismo, pode, os vícios às vezes que assolam a nossa vida, sim. Entregue o seu coração, abra o seu coração para que Ele possa realizar maravilhas na tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.